Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de negação dos quantificadores, negação do todo, negação do algum, negação do meu nenhum. Para o vídeo não ficar muito longo, dividi essa aula em 3 partes. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para ficar por dentro de tudo que é cobrado na disciplina de raciocínio lógico. Vamos lá, vamos ver como é cobrado a negação desses quantificadores. Primeiro, eu preciso compreender a regra que utilizamos para negar os quantificadores. A regra que vamos utilizar é a regra da Tana. Observa que eu tenho aqui a regra da Tana, vai fazer referência a cada quantificador. O T faz referência ao todo, o A faz referência ao meu algum, o N faz referência ao meu nenhum e o Azinho final é o algum mais o advérbio de negação, o não. Certo? Então, se o comando da questão te der lá, ou pedir a negação do todo, uma proposição quantificada que vem lá o todo, vão fazer a regra dela, fazendo a sua negação como sendo o algum não. Observa que pela regra da Tana, eu escrevo ela de forma invertida, colocando o T embaixo, o A, o N e o A. Então, a Tana, a regra da Tana, é simplesmente você começar de baixo para cima. Então, a negação do todo, você vai perceber que ele faz a negação com o meu algum mais o advérbio não, tem que ter a negação. O algum, a negação do algum, a gente vai procurar nas alternativas aquela informação ou aquela proposição que tem o meu nenhum. A negação do nenhum, se vier no comando da questão, pedindo lá para negar o nenhum, vamos fazer a procura dela nas alternativas como sendo o meu algum. E por fim, se vier lá a negação do algum, só que eu tenho lá a negação lá no final, tem um não. Então a negação do algum não será o meu todo. Vamos fazer alguns exemplos. Olha só, tem aqui alguns exemplos que vai ficar bem claro para como acertar esse tipo de questão. Tem lá no exemplo número 1. Qual é a negação de algum carro é verde? Comando a questão te pediu, né? Para você negar essa proposição. Algum carro é verde. Se é o algum, observa utilizando a regra da Tana, o algum sem a expressão não, a gente faz a substituição pelo meu nenhum. Então a negação do algum carro é verde simplesmente transforma o meu algum no meu nenhum. O restante não mexo, não mexe. Então a negação de algum carro é verde é nenhum carro é verde. No exemplo 2, o exemplo 2 pede lá, qual é a negação de nenhuma música é linda? Nenhuma veio aqui no comando da questão. Você vai procurar nas alternativas aquela que tem a expressão algum. Então é só modificar nenhuma por alguma. Nenhuma música é linda, sua negação é alguma música é linda. Exemplo 3. No terceiro exemplo vai te pedir qual é a negação de nenhuma prova não é difícil. Observe que eu coloquei aqui o não em caixa alta, mas eu quero negar uma proposição ante a expressão nenhuma. Então, a negar nenhuma, pela regra da Tana, observe que eu faço uma equivalência, né, uma expressão equivalente com a sua negação com o meu algum. Ou seja, é só modificar, não mexe nada com o meu nenhuma, com o meu não, né, com a minha negação. Não mexo nada, né, nem acrescento, não, nem tiro nenhuma informação. A regra do meu nenhum, no comando da questão, eu vou substituir aquilo que é nenhum ou nenhuma, né, como veio aqui flexionado, eu substituo pelo meu algum, nesse caso aqui, alguma. Então a negação de nenhuma prova não foi difícil, não é difícil, alguma prova não é difícil. Só substituir a negação do meu algum e do meu nenhum, eu faço só substituir, não mexo em mais nada no restante da minha proposição. No 4, olha só o que vai dizer o 4. Qual é a negação de todo aluno é estudioso? Quando eu quero fazer a negação do todo, está aqui, é o T da regra da Tana. Então a negação do todo vai vir lá o algum mais não. Então eu substituo o todo e vou colocar a negação antes do verbo. Está aqui, o todo virou o algum e lá antes do verbo eu vou negar o seu verbo. Se eu tenho a expressão todo aluno é estudioso,
Sua negação é algum aluno não é estudioso. Então, muita atenção aqui com a negação do todo, porque quando eu quero fazer a negação do todo, eu tenho que substituir pelo algum e lá na frente, antes do verbo, eu tenho que negar ele. Então, eu coloco a negação, coloco não. Então, fica lá, algum aluno não é estudioso. Agora, observe o seguinte, qual é a negação de todo palhaço não é engraçado? Eu tenho aqui também a negação. Então, se eu tenho a negação e eu quero fazer a negação dessa proposição, todo palhaço é engraçado, muito cuidado. Por quê? A negação do todo, como a gente viu aqui pela regra da Tana, é o algum não. E se eu já tenho a negação, eu já tenho a negação, quando eu substituo o todo, fazendo a sua negação, eu tenho que colocar o algum mais a negação. Mas já tinha a negação. E dentro da lógica, dentro desse estudo de lógica proposicional e negação dos quantificadores, eu tenho que verificar se tem a negação. Se tem a negação, quando eu utilizo a regra da negação do todo, vai ficar uma dupla negação. Esse não em vermelho veio da regra da negação do todo. E esse não que já está na proposição é o que já faz referência aqui. É o verbo já com sua negação. Tenho duas negações. Quando eu tenho duas negações, viram uma afirmação. É a dupla negação. Em lógica, a dupla negação ela vira uma afirmação. Então, qual é a negação de todo palhaço não é engraçado? É simplesmente transformar o todo não pelo meu algum. Aqui a expressão algum palhaço é engraçado, ela faz referência à negação do todo palhaço não é engraçado, por causa da negação. Mais dois exemplos. Temos aqui o exemplo 6 e o exemplo 7. Olha só, esse exemplo 6 e esse exemplo 7 é o que mais vai pegar você em prova, é o que mais tem caído, é o que mais confunde. A negação do meu algum. Então, a negação do meu algum, como vimos nos exemplos anteriores, faz referência ao meu nenhum. Observa pela regra da Tana, eu tenho dois A, tá aqui, ó, tá aqui o A, que é o algum, então a negação do algum pode ser o meu nenhum, e temos também a negação com a expressão não, onde faz referência à sua negação como sendo o todo. Muito bom. Mas no comando da questão, quando vier lá alguma expressão nesse formato com o meu algum, eu tenho que prestar atenção nas alternativas. Se você observar, o algum ele só não vai fazer a sua negação com o próprio algum. Então ele pode fazer a negação com o meu nenhum e ele pode fazer a negação com o meu tudo. Então se eu tenho lá a expressão, qual é a negação de? Algum médico não é profissional. Observa, se eu tenho algum, eu vou ter que verificar se tem a negação antes do verbo. Nessa proposição tem sim a negação. Coloquei aqui a negação. Então, tenho duas possibilidades para fazer a negação dela. A primeira é utilizar a negação do algum fazendo lá com o meu nenhum. Isso aqui a gente já viu nos exemplos anteriores. Então, a negação do algum, simplesmente eu transformo pelo meu nenhum e não mexo mais nada na minha proposição. Foi o que aconteceu aqui. Pode vir nesse formato? Pode. Negar o algum é transformar no meu nenhum. Perfeito. Não mexo mais em nada. Continua lá. Nenhum médico não é profissional. Agora, muita atenção. Se vier o algum e lá na frente tem a negação do verbo. Então, a negação do algum, juntamente com a expressão não, eu transformo o algum não, eu transformo no todo. Todo médico é profissional. Então, a negação do algum, muito cuidado, pode ser o meu nenhum e pode ser o todo. Quando eu quero fazer com o meu nenhum, não mexo em nada no restante da minha proposição. E se eu quero fazer a negação do algum, obrigatoriamente eu tenho que fazer a negação do verbo. Todo médico é profissional. Quando eu faço sua negação, eu volto justamente pelo meu algum médico não é profissional. Negação do todo, todo médico é profissional, eu coloco lá algum médico não é profissional. É o algum, mas não. Perfeito, tranquilo. Deu para compreender. Agora vamos para o exemplo 7. Vai dizer o seguinte: qual é a negação de algum aluno passou na prova? Professor, através do exemplo 6 deu para compreender. E se vier apenas o algum, sem a negação, também eu tenho duas possibilidades de resposta? Tem sim. A negação do algum, ele pode fazer referência ao meu nenhum, como vimos,
A negação do algum será exatamente o meu nenhum. Substituo o algum pelo meu nenhum, não mexo em nada. Algum aluno passou na prova. A sua negação é exatamente nenhum aluno passou na prova, está correto, está perfeito. E eu tenho uma possibilidade também a fazer a negação do com o todo. Algum aluno passou na prova, eu posso dizer lá, todo aluno não passou na prova. Ou seja, eu posso utilizar lá o algum fazendo negação com o meu nenhum e o algum fazendo negação com o meu todo não. Se você observar, se o comando da questão viesse essa expressão, todo aluno não passou na prova, e pedir a negação, o todo é o algum não, ó. O todo é o algum não. Só que eu já tenho uma negação, e quando eu faço essa negação, vira uma dupla negação. E a dupla negação, ela vai fazer referência a uma afirmação. Então, eu fazer a negação de todo aluno não passou na prova é a mesma coisa de dizer que algum aluno passou na prova. Conclusão, a expressão nenhum é equivalente ao todo não. E aqui, ó, a expressão nenhum não equivale ao todo. O todo equivale ao nenhum não e o nenhum equivale ao todo não. São expressões, né, equivalentes. Beleza, professor, compreendi. Tem alguns casos especiais, que são palavras equivalentes, quando eu quero fazer a negação do todo, do nenhum e do algum. Então, o todo pode vir lá no comando da questão com a expressão qualquer. Se eu disser lá, qual é a negação de todo aluno é estudioso? Pode vir lá, qualquer aluno é estudioso. Então, se vier lá a expressão qualquer, vamos utilizar a regra da negação do todo. Pode vir também o nenhum, a negação do nenhum aluno é estudioso. Pode vir a expressão ninguém ou ninguém é estudioso. Posso dizer desse jeito, nenhum vai fazer referência a ninguém. Quando eu faço lá ninguém é estudioso, a regra da negação que eu vou utilizar é a regra do meu nenhum. Já temos expressões também com o meu algum. Então pode vir lá o comando da questão, algum aluno passará na prova. Eu posso dizer lá, pelo menos um aluno passará na prova. Ou eu posso dizer, existe aluno que passará na prova. Então a negação do pelo menos um vai fazer referência com a negação do meu algum. E a negação do meu existe vai fazer referência à negação do meu algum. Perfeito. E para hoje, para a gente começar a fazer questões de prova, vamos entender como é que faz a negação do meu todo. Então, a negação do meu todo, já em provas recentes, pode vir lá o nem todo, é uma expressãozinha onde eu quero negar o todo. Pode acontecer lá, se eu tenho uma expressão, né? Todo gato mia. Fazer a negação dessa expressão ou dessa proposição todo gato mia, eu posso utilizar nem todo gato mia. Simplesmente colocar a negação, a expressão nem antes da expressão todo, ó, do quantificador todo. Tem essa possibilidade também. E o mais que cai em prova é essa expressão, ó, já que o algum, pelo menos um e o existe são expressões equivalentes, então a negação do todo, vamos utilizar a expressão o algum mais a partícula não, como a gente viu. A negação do todo tem que ser o algum mais o não, pela regra da Tana. Tem que ser, pode acontecer de vir lá o pelo menos um, mas tem que ter o não também, ó, o advérbio não. E pode acontecer também de vir o existe, mas a expressão não. E eu coloquei aqui uma regra, o a pé. Então, toda vez que eu quero fazer a negação de uma proposição onde tem lá o quantificador todo, eu vou colocar como regra a expressão a pé mais a expressão não. Quando você for aprovado em uma prova de concurso, você vai lembrar dessa regra, a pé mais não, a pé mais não, a pé mais não. Então a expressão negação do todo, eu não vou andar mais a pé, vou conseguir conquistar minha vaga, vou comprar um carro novo, vou sair dirigindo e lembrando que a negação do todo é a pé mais o advérbio não. Vamos fazer questão de prova? Vamos ver como é que cobra essas negações dentro de provas de concurso. Vamos lá. Tenho aqui, questão de número 1, questão do Instituto AOCP, que dizia o seguinte, a negação da proposição, todo homem é forte. Então, ele quer essa negação de todo homem é forte. Eu identifiquei que tenho como quantificador o meu todo. Ó. Toda vez a gente vai circular o todo,
E se ele pede a negação, vamos colocar lá a nossa regra. A pé mais a expressão não. Então, temos que procurar nas alternativas aquela que traz lá a expressão algum mais o não, pelo menos um mais o não, e o de existe mais o não. Então, vamos lá. Negação do todo é o nenhum? Não. Negação do todo é o algum? Pode ser, mas tem que vir a negação com verbo. Ó. Aqui só tem uma afirmação, é o então não pode ser. Pode ser o nenhum? Também não. Pode ser o algum? Está aqui, o algum juntamente com a expressão não. Então a negação de todo homem é forte, algum homem não é forte. Resposta correta, letra D. Negação do todo? Não. O todo não faz negação com todo. Deveria ter meu nem todo. Então, para essa questão, resposta correta, letra D. Mais uma questão número 2, que vai te pedir, ó, ele já começa falando a negação da proposição tudo, ó, expressãozinha aqui tudo. Todo guarda civil metropolitano é eficiente e está corretamente indicado em que opção? Então, se é o todo, você vai circular e vai colocar lá a pé, tá aqui o A, o P e o E, mas a partícula não. Tenho aqui o a pé, mas não. Tranquilo. O que é que eu vou procurar nas alternativas? O A referente ao algum, o P no pelo menos um e o ele existe, mas o advérbio não, antes do meu verbo. Vou verificar nas alternativas. Se você olhar, ó, a negação do todo, vindo para aqui para a letra B, não pode ser o todo. Negação do nenhum, do todo não pode ser o meu nenhum, negação não pode ser o nenhum. Só sobrou como resposta correta a letra A. Então, tem essa expressão, existe pelo menos um guarda civil metropolitano ó, que não é eficiente. Vale mencionar que aqui ó, colocou as duas regras, colocou lá o existe e o pelo menos um. Está correto? Está perfeito. Então, pode vir lá também as expressões né, em conjunto. Pode vir só o existe, pode vir só o pelo menos um. Aqui, a banca, né, Selecom, colocou lá, existe pelo menos um. Tenho que ter obrigatoriamente a minha negação, o meu não. Por isso que a resposta correta para essa questão, letra A. Mais uma questão agora da banca OCP. A negação da proposição, tá aqui, ó. Todo dia é dia. Do ponto de vista lógico, é. Então já vimos, toda vez que vier lá a expressão tudo, se eu quero negar a expressão tudo, eu vou puxar uma setinha lá na minha prova e vou lembrar que quando for aprovado, a pé não ando, mais não. Então tá aqui, a pé, mais não. A pé, mais não. O que é que eu tenho que fazer? Eliminar principalmente aquilo que não faz a sua negação. A negação do todo não é com nenhum, não é com todo, não é com condicional. Ó. Observa que aqui eu tenho um se então, conectivo condicional. Aqui é uma proposição simples, ele colocou aqui não existe dia. Se você observar, essa é uma proposição simples, onde ele fez só a negação. Então, eu teria que ter, dentro do comando da questão, a expressão. O A de algum, P de pelo menos um e o E de existe. Está aqui, ó. Algum dia não é dia. Algum, mas a expressão não. Resposta correta para essa questão, letra E. Questão de número 4, questão da banca CESP-SEBRAS, que vai dizer o seguinte. Assinala a opção que apresenta uma proposição logicamente equivalente à negação. Tá aqui, ó, novamente. A negação da proposição. Todo ser humano é responsável pelo bem que não faz. Observa onde tem uma negação lá no final. Ó. Eu tenho essa expressãozinha aqui com o meu não. Olha só, vimos lá que para eu fazer a negação do todo, preciso procurar dentro das alternativas aquela que faz referência ao a pé, mas não. A negação do todo é o meu algum, é o pelo menos um, é o existe, mas a expressão não. Então vou em busca. Tá aqui, ó. Na letra A é o todo, eu elimino. Letra C é o todo, eu elimino. Letra D é o todo. Então restou na letra E e restou também na letra B. Vamos em busca daquilo que tem a minha negação. Algum ser humano, não. Tá aqui, ó. Algum não. Na letra E, algum ser humano, não.
Professor, tem duas respostas corretas? Muita atenção. O que você tem que fazer para negar o todo é justamente isso. Procurar uma expressão que traga lá a minha regra do A, P e E. Aqui está o A do meu algum. Tem o meu não, tem o meu não. E depois eu não faço mais nada no restante da minha proposição. Tenho que verificar se está do mesmo jeito que o comando da questão nos trouxe. Ó. Tem lá, né? Todo ser humano é responsável pelo bem que não faz. Não altero nada. É responsável pelo bem que não faz. Resposta correta, letra B. Por que não pode ser a letra E? Olha só o que faltou na letra E. Ele tirou a negação. Tem aqui, ó, que não faz. Ele colocou que faz. A regra é clara, a gente tem que obedecer a regra da negação dos quantificadores. Para negar o todo, eu tenho que transformar ao meu algum, pelo menos um, ou existe, mais o advérbio antes do verbo, ó, o advérbio de negação antes do verbo, e foi o que aconteceu aqui. Depois que eu negar o verbo principal, o restante eu não mexo em nada. Então, por isso que a resposta correta para essa questão, letra B. Mais uma questão agora da banca IBFC, Polícia Militar da Bahia, que dizia o seguinte: considere a proposição todo pesquisador é estudioso. Ó, tá aqui a expressãozinha, todo pesquisador é estudioso. Assinala a alternativa que não, ó, muito interessante agora, que não apresenta uma negação da proposição anterior. Então, sabemos que para eu encontrar a negação do todo, preciso da minha regra. A regra do A pé mais não, ó, do A, do P e do E, mais o advérbio negando a minha expressão, a minha proposição. Então, qualquer uma dessa informação é válida. Vamos em busca. Então, eu tenho lá, na letra A, existe algum, pode vir o conjunto, né? O existe junto com algum, pode acontecer. Colocou aqui o A do algum e o E de existe. Pesquisador, ó, que não. Então, está correto? Está correto. Eu quero aquela que não apresenta uma negação. Então, a letra A está correto. Na letra B, eu só tenho a expressão algum, mas eu tenho aqui o não, ó. Algum não. É uma negação de todo pesquisador estudioso? É sim. Todo pesquisador é estudioso, a sua negação pode ser algum pesquisador não é estudioso. Na letra C, eu tenho lá o pelo menos um, ó. Pelo menos um com a negação. Pelo menos um pesquisador não é estudioso, também está correto. Na letra D, eu tenho a expressão existe, ó, e eu tenho que verificar se tem a negação. Tá aqui a negação. Existe pesquisador que não é estudioso, também está correto. E por fim, restou lá o meu nenhum. Negação do tudo, ó, só pode ser uma dessas três expressões. Algum, pelo menos um, existe, mas o advérbio não. Então, a resposta correta será letra E. O nenhum não é uma negação do meu todo. Questão de número 6. Última questão dessa lista de questões fazendo, né, várias questões envolvendo aí a negação dos quantificadores. Então, última questão dessa lista, né, vai dizer o seguinte: seja a afirmação: todos os estudantes do Colégio Pedro II foram aprovados no concurso da Receita Federal. Então, a negação da afirmação corresponde. Então, observe que eu quero negar. Ele pede a negação de uma proposição onde eu tenho o quantificador todo. Está aqui o todos. E a gente já viu a negação do todo. Pode ser o A, pode ser o P, pode ser o E. Mais o advérbio de negação, vou ter que negar o meu verbo na minha proposição inicial. Então, pode vir lá o algum, pelo menos um, e o existe mais a expressão não. Então, vamos em busca nas alternativas. Em prova de concurso, você tem que procurar logo aquilo que não faz sentido. A negação do todo não é com todo, pode ser o nem todo, mas negar o todo não pode ser o todo. Negação do todo, ó, não pode ser o meu nenhum, já elimino. Ficou os dois existe, ó. Letra B tem o existe, e na letra C tem o existe. O que é que eu vou procurar entre a letra B e a letra C? É a expressão, ó, o verbo com a negação. Vou em busca. Na letra B, existe estudante do Colégio Pedro II que não, ó, muito interessante, que não foram aprovados no concurso da Receita Federal. Existe não é uma das regras de negação do todo. Resposta correta, letra B. Já na letra C, existe estudante do Colégio Pedro II ó,
Aqui ele colocou que foram, não colocou a negação, por isso que a letra C está errada. Certo, pessoal? Então, com isso, concluímos a primeira parte dessa aula. Se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo, curte nosso vídeo, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que é cobrado em provas de concurso da disciplina de raciocínio lógico e matemática. Bons estudos e até o próximo vídeo.